Ela foi expulsa de casa com 5 filhos pequenos pela nova mulher do marido. Ela foi andando pela estrada de terra sem saber para onde ir, até que um homem parou o cavalo na frente dela e estendeu a mão. O que aconteceu depois mudou a vida dos dois de um jeito que nenhum dos dois esperava. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Rosana tinha 32 anos quando perdeu tudo o que tinha construído ao longo de uma década de casamento. Ela não perdeu apenas a casa, perdeu o lugar onde seus filhos dormiam, onde guardava as roupas deles, onde cozinhava as refeições de cada dia. Perdeu o chão que conhecia. E perdeu tudo isso de uma vez, em uma manhã que começou igual a todas as outras manhãs da sua vida. Ela acordou cedo, como sempre fazia. Preparou o café, acordou as crianças, organizou os pertences do dia. Seu marido, Valdecir, saiu antes do amanhecer, como tinha feito nos últimos meses. Rosana já sabia que alguma coisa estava errada na vida deles, mas ela continuava fazendo o que sempre fez. Cuidava dos filhos, cuidava da casa, esperava que as coisas melhorassem. Os 5 filhos de Rosana e Valdecir tinham idades que iam de 4 a 11 anos. O mais velho se chamava Tiago. Era um menino sério, de cabelos escuros, que já entendia mais do que Rosana gostaria que ele entendesse sobre a situação da família. Depois vinha Priscila, de 9 anos, uma menina quieta que ajudava a mãe sem precisar ser pedida. Lucas tinha 7 anos e era o mais agitado dos 5. Ele não ficava parado, não ficava calado, e Rosana precisava ter olhos em todo lugar para acompanhá-lo. Depois de Lucas vinha Fernando, de 6 anos, que era muito apegado à mãe e raramente saía do lado dela. E a caçula era Bruna, de 4 anos, que ainda não entendia direito o que estava acontecendo ao redor dela, mas sentia quando as coisas estavam erradas. A mulher que chegou naquela manhã se chamava Débora. Ela tinha 28 anos, usava roupas que Rosana nunca teria condições de comprar, e chegou junto com Valdecir em um carro que Rosana não conhecia. Valdecir entrou na casa com Débora ao lado e disse para Rosana que ela precisava sair. Disse que a casa era dele, que o casamento tinha acabado há muito tempo na cabeça dele e que Débora ia morar ali a partir daquele dia. Rosana ficou parada diante do marido por um longo tempo. Ela olhou para ele, olhou para Débora e depois olhou para os filhos que estavam ao redor dela, olhando a cena sem entender completamente o que estava acontecendo. Tiago entendia. Rosana viu no rosto do filho mais velho que ele entendia cada palavra que o pai tinha dito. Valdecir não deu espaço para negociação. Ele disse que Rosana podia pegar as roupas das crianças e o que coubesse em uma mala. Débora ficou de pé na porta da sala, com os braços cruzados, esperando. Rosana foi para o quarto, abriu a mala de couro marrom que tinha ganhado de presente de casamento anos atrás e começou a colocar as roupas das crianças dentro. Ela colocou o que conseguiu. Não havia espaço para tudo. Ela escolheu o que as crianças mais precisavam, o que era mais quente, o que servia melhor para cada um. Ela não chorou enquanto arrumava a mala. Os filhos ficaram ao redor dela, e Rosana foi dizendo para cada um o que precisava fazer. Disse para Tiago pegar os sapatos dele e dos irmãos menores. Disse para Priscila ajudar Bruna a se trocar. Disse para Lucas e Fernando ficarem juntos e não saírem do quarto até ela chamar. Quando Rosana saiu do quarto com a mala e as 5 crianças atrás dela, Valdecir estava sentado na mesa da cozinha. Ele não a olhou quando ela passou. Débora continuava na mesma posição, de pé, esperando que aquela mulher e aquelas crianças saíssem da casa que agora era dela. Rosana saiu pela porta da frente com a mala em uma mão e Bruna na outra. Tiago, Priscila, Lucas e Fernando saíram atrás dela. A porta se fechou. Eles caminharam pelo pátio de terra batida até chegar na estrada que passava em frente à propriedade. A estrada era longa e reta, cortada por uma cerca de arame dos 2 lados, e tinha campo aberto até onde os olhos conseguiam ver. Rosana
Parou na beira da estrada com os filhos ao redor dela e olhou para os dois lados. Não havia nada em nenhuma das direções. Apenas a estrada de terra e o campo. Foi ali que Rosana chorou. Ela não chorou de barulho, não chorou de desespero exagerado. Os olhos encheram de água e as lágrimas desceram pelo rosto enquanto ela continuava de pé, segurando a mala e a mão da filha mais nova. Ela chorou porque não sabia para onde ir, porque não tinha dinheiro no bolso, porque tinha 5 filhos pequenos ao lado dela e uma mala de roupas e nada mais. Tiago ficou do lado da mãe. Ele não disse nada. Priscila segurou a mão de Fernando. Lucas ficou parado, sem o movimento que era normal nele, porque ele também sentiu que aquele momento não era para se movimentar. Bruna olhou para o rosto da mãe e apertou a mão dela com mais força. Rosana ficou parada na estrada por alguns minutos. Ela respirou fundo várias vezes e organizou os pensamentos. A única pessoa que ela pensou em procurar era a irmã Marlene, que morava do outro lado da região. Mas Rosana não sabia como chegar lá sem transporte e sem dinheiro. Ela sabia que a estrada levava até um ponto onde existia uma estrada maior, e que nessa estrada maior passavam alguns veículos. Ela decidiu caminhar nessa direção. Ela ajeitou a mala na mão, checou se Bruna estava bem, olhou para os outros 4 filhos e começou a caminhar. As crianças foram atrás dela. Tiago ficou ao lado da mãe. Priscila segurou Bruna pela mão para ajudar. Lucas e Fernando caminharam juntos, com Lucas olhando para os lados como fazia sempre. Eles tinham caminhado por quase meia hora, quando ouviram o barulho de cascos de cavalo vindo de trás deles. Rosana virou a cabeça sem parar de caminhar. Havia um homem a cavalo que vinha na mesma direção que eles, mas vindo de um ponto mais para trás na estrada. O cavalo era grande, de pelo castanho avermelhado, e o homem em cima dele usava chapéu de aba larga e roupas de trabalho. O cavaleiro chegou perto do grupo e diminuiu o passo do animal. Ele olhou para Rosana, para a mala que ela carregava, para as 5 crianças ao redor dela e para as lágrimas que ainda estavam no rosto dela. Ele parou o cavalo completamente e ficou olhando para o grupo. O homem se chamava Rodrigo. Ele tinha 36 anos, era peão de uma fazenda da região e tinha passado a manhã trabalhando em uma parte distante da propriedade onde trabalhava. Estava voltando no caminho de sempre quando encontrou Rosana e as crianças no meio da estrada de terra. Rodrigo era um homem que tinha vivido a maior parte da vida trabalhando em fazendas. Ele não tinha família própria, não tinha casa além de um quarto no alojamento dos funcionários da fazenda onde trabalhava, e tinha passado os últimos anos da vida sem nada que fosse especialmente seu. Ele era conhecido entre os outros peões como um homem de poucas palavras, que fazia o trabalho bem feito e não criava problemas com ninguém. Quando ele viu Rosana e as crianças na estrada, alguma coisa nele entendeu imediatamente que aquelas pessoas estavam em apuros. Não era difícil de entender. Uma mulher chorando, 5 crianças pequenas, uma mala, uma estrada sem fim e nenhum carro, nenhuma carroça, nenhum transporte à vista. Rodrigo desceu do cavalo. Ele ficou de pé na frente de Rosana e olhou para ela. Ela parou de caminhar. Os filhos pararam junto com ela. Os 2 ficaram se olhando por um momento, 2 estranhos em uma estrada de terra no meio do campo. Rosana não sabia quem era aquele homem. Ela estava com medo, mas não com medo dele especificamente. Ela estava com medo de tudo. Estava com medo da situação, de não saber o que ia acontecer com os filhos, de não ter para onde ir. Ela olhou para o homem na frente dela e esperou. Rodrigo estendeu a mão em direção à mala que Rosana carregava. O gesto era claro. Ele queria ajudar a carregar. Rosana hesitou por um segundo, depois deixou que ele pegasse a mala. Rodrigo a colocou sobre o cavalo, presa ao selim. Ele andou ao lado de Rosana e das crianças sem dizer nada por um tempo. Depois ele foi dizendo, aos poucos, que trabalhava em uma fazenda que ficava a pouco mais de 1 quilômetro dali.
que o dono da fazenda era um homem chamado Seu Augusto, que era conhecido por ser justo com os funcionários e com as pessoas da região. Rodrigo disse que ia levar Rosana e as crianças até lá, que eles poderiam descansar, comer alguma coisa e que talvez houvesse alguma forma de ajudá-la a encontrar um lugar para ficar. Rosana ouviu tudo o que ele disse. Ela não tinha muita escolha. Não havia outro caminho disponível para ela naquele momento. Então, ela aceitou. Eles caminharam juntos até a fazenda. Rodrigo foi na frente com o cavalo e Rosana foi atrás com as crianças. Tiago ficou ao lado da mãe o tempo todo. Lucas achou interessante o cavalo e ficou olhando para o animal enquanto caminhavam. Bruna estava cansada e começou a reclamar que as pernas doíam. Rodrigo, sem que ninguém precisasse pedir, parou o cavalo e colocou Bruna em cima do animal para que ela completasse o caminho montada. Bruna não tinha medo do cavalo. Ela ficou sentada em cima do animal, olhando para tudo ao redor com os olhos grandes. A fazenda apareceu no final de uma curva da estrada. Era uma propriedade grande, com uma casa principal de madeira pintada de branco, um galpão, um curral e alguns alojamentos menores ao fundo. Havia alguns trabalhadores que se moviam pelo pátio e galinhas soltas perto do galpão. Rodrigo levou o grupo até a casa principal e chamou por Seu Augusto. O dono da fazenda saiu pela porta da frente. Seu Augusto tinha uns 60 anos, era um homem gordo de cabelos grisalhos e bigode, e usava chapéu como todos os outros homens da região. Ele olhou para o grupo na frente de sua casa, para Rosana com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, para as 5 crianças e para Rodrigo. Rodrigo explicou o que tinha acontecido. Ele disse o que tinha encontrado na estrada, disse que a mulher estava em dificuldades e disse que a trouxe até a fazenda porque era o que devia ser feito. Seu Augusto ouviu tudo com atenção. Depois ele olhou para Rosana e perguntou o nome dela. Ela disse que se chamava Rosana e disse o nome de cada um dos filhos. Seu Augusto ouviu os nomes, olhou para cada criança e depois chamou pela esposa. A mulher do fazendeiro se chamava Dona Iraci. Ela apareceu na porta da casa, olhou para o grupo e imediatamente mandou todo mundo entrar. Dona Iraci era uma mulher de 50 e poucos anos, baixinha, de cabelos pretos cortados curtos, que tinha a eficiência de quem já tinha resolvido muitos problemas ao longo da vida. Ela levou Rosana e as crianças para dentro da casa, sentou todos à mesa da cozinha e começou a colocar comida na mesa sem fazer muitas perguntas. Havia arroz, feijão, carne assada e pão. As crianças comeram. Rosana comeu. Era a primeira refeição do dia e eles tinham caminhado bastante. Enquanto as crianças comiam, Dona Iraci sentou ao lado de Rosana e ouviu a história dela. Rosana contou tudo. Contou sobre Valdecir, sobre Débora, sobre a manhã que tinha sido, sobre a mala de roupas e a estrada. Dona Iraci ouviu sem interromper. Quando Rosana terminou de contar, a mulher ficou em silêncio por um momento. Depois, ela se levantou, foi falar com seu Augusto e voltou depois de alguns minutos. Ela disse para Rosana que havia um quarto livre no fundo da casa que tinha sido usado pelos filhos do casal quando eram pequenos. Disse que Rosana e as crianças podiam ficar ali por enquanto, até que ela encontrasse um caminho para a vida. Disse também que havia trabalho na fazenda que uma mulher podia fazer, se Rosana quisesse trabalhar para ganhar algum dinheiro. Rosana aceitou as duas coisas. O quarto era pequeno para 6 pessoas, mas havia 2 camas, e com alguns colchões extras que Dona Iraci trouxe do depósito, deu para acomodar todo mundo. Naquela noite, Rosana colocou as crianças para dormir. Esperou que todas adormecessem e depois ficou acordada no escuro do quarto por um longo tempo. Ela ficou pensando em como organizar a vida a partir dali. Pensou nos filhos, no que cada um precisava. Pensou que Tiago logo precisaria de escola, que Lucas e Fernando também, que Priscila precisava de escola. Pensou que Bruna ainda era pequena, mas que também precisaria em breve.
Pensou no dinheiro que não tinha, nas roupas que não caberam na mala, nas coisas que ficaram para trás na casa que não era mais dela. No dia seguinte, Rosana começou a trabalhar na fazenda. Dona Iraci a ensinou o que precisava ser feito. Havia roupa para lavar, comida para preparar, a casa para limpar, havia galinhas para alimentar e ovos para recolher. Havia tarefas que Rosana já conhecia e outras que ela aprendeu rápido. As crianças ficaram ao redor da fazenda durante o dia. Tiago ajudou quando pôde, porque era assim que ele era. Priscila cuidou de Bruna. Lucas e Fernando exploraram todo o espaço disponível no pátio e no galpão, com a supervisão ocasional dos trabalhadores que achavam graça nos dois meninos curiosos. Rodrigo estava por ali durante o dia, fazendo as tarefas dele na fazenda. Ele não tentou conversar com Rosana além do necessário. Ele fazia o trabalho dele, passava pelo pátio, verificava os animais e seguia em frente. Mas ela percebia que ele sempre sabia onde ela estava, não de uma forma que a incomodava, de uma forma que ela notava. No fim do primeiro dia, quando o sol estava baixo no horizonte e o trabalho tinha acabado, Rodrigo parou perto do lugar onde Rosana estava sentada no degrau da varanda, com Bruna no colo. Ele perguntou se ela estava bem. Ela disse que estava. Ele disse que era bom saber e foi embora. Essa foi a conversa do primeiro dia. Nos dias seguintes, as conversas foram crescendo aos poucos. Rodrigo tinha o costume de sentar no pátio depois do trabalho, e Rosana tinha o costume de sentar na varanda depois de colocar as crianças para dormir. Esses dois horários coincidiam e eles começaram a conversar. Rodrigo contou um pouco da vida dele. Contou que tinha nascido em uma propriedade parecida com aquela, que o pai dele tinha sido peão também, que ele tinha crescido assim. Disse que nunca tinha ficado num lugar por muito tempo, que mudava de fazenda de tempos em tempos conforme o trabalho aparecia. Disse que naquela fazenda estava há 3 anos, que era o mais tempo que tinha ficado em algum lugar. Rosana contou um pouco da vida dela também. Contou como tinha sido o casamento com Valdecir, que tinha começado bem e que foi ficando diferente ao longo dos anos. Disse que ela percebeu que algo tinha mudado nele, mas que não sabia dizer quando exatamente. Disse que os filhos eram tudo para ela, que tudo que ela fazia era pelos filhos. Rodrigo ouvia com atenção. Ele não dava conselhos que não tinham sido pedidos, não fazia julgamentos em voz alta. Ele apenas ouvia. Tiago começou a observar Rodrigo. O menino não era de demonstrar facilmente o que pensava, mas Rosana conhecia o filho e sabia que ele estava prestando atenção no homem. Tiago foi testando Rodrigo aos poucos, da maneira que crianças testam adultos, fazendo perguntas diretas, chegando perto sem avisar, ficando em silêncio do lado dele para ver como ele reagia. Rodrigo tratava Tiago com respeito. Não o tratava como criança pequena, porque Tiago não era criança pequena em comportamento. Ele respondia às perguntas do menino de forma direta, sem diminuir nem exagerar. E quando Tiago ficava em silêncio do lado dele, Rodrigo ficava em silêncio também. E os dois ficavam assim por um tempo, até que um dos dois se levantava e ia fazer outra coisa. Lucas foi o segundo a se aproximar de Rodrigo, mas de uma forma completamente diferente de Tiago. Lucas simplesmente apareceu do lado do peão um dia, enquanto ele cuidava do cavalo, e começou a fazer uma sequência de perguntas sobre o animal. Rodrigo foi respondendo uma por uma. Lucas tinha 7 anos e fazia perguntas como se fosse um adulto investigando algo importante. Rodrigo respondeu todas com seriedade. Depois disso, Lucas aparecia todo dia perto de Rodrigo para ver o cavalo. Rodrigo o deixava. Com o tempo, começou a mostrar para o menino como se cuidava do animal, como se alimentava, como se limpava. Lucas absorvia tudo com aquela intensidade que era característica dele. Fernando era mais tímido. Ele olhava Rodrigo de longe por muito tempo antes de se aproximar. Rodrigo nunca tentou forçar a aproximação. Ele simplesmente continuava fazendo o que estava fazendo, e quando Fernando aparecia perto,
Ele cumprimentava o menino normalmente e continuava. Com o tempo, Fernando foi chegando mais perto. Com mais tempo ainda, Fernando começou a sentar do lado de Rodrigo no pátio quando Rodrigo descansava, sem dizer nada, apenas sentado ali. Priscila era diferente dos irmãos. Ela era a filha que mais se parecia com a mãe em comportamento. Ela observava, ela ajudava, ela ficava perto de Rosana a maior parte do tempo. Mas ela também observava Rodrigo, e Rosana sabia disso porque via a filha olhando. Priscila estava avaliando o homem da mesma forma que avaliava tudo, com cuidado e sem pressa. Bruna, a mais nova, simplesmente gostou de Rodrigo desde o primeiro dia, desde o momento em que ele a colocou em cima do cavalo na estrada. Para ela, um homem que colocava uma menina de 4 anos em cima de um cavalo para que ela não precisasse caminhar era automaticamente um homem bom. Semanas foram passando. Rosana e os filhos foram se estabelecendo na fazenda. Dona Iraci gostou de ter Rosana por perto, e o trabalho que a mulher fazia era bom. Então, o arranjo foi ficando mais permanente do que temporário. Seu Augusto começou a pagar Rosana pelo trabalho dela, um valor pequeno, mas que era suficiente para o que ela precisava no momento. Rosana conseguiu matricular as 3 crianças em idade escolar na escola mais próxima. Tiago, Priscila e Lucas passaram a acordar cedo para pegar o transporte escolar que passava na estrada. Fernando iria no ano seguinte. Bruna ainda ficava com a mãe. A vida foi encontrando um ritmo. Não era o ritmo da vida que Rosana tinha antes, mas era um ritmo, e ela se agarrou a ele. Rodrigo continuava presente no dia a dia da fazenda. Ele tinha conversas regulares com Rosana nas noites depois do trabalho. Eles conversavam sobre coisas simples, sobre o dia, sobre as crianças, sobre a fazenda. Mas essas conversas eram diferentes das conversas que Rosana tinha com qualquer outra pessoa ali. Rodrigo prestava atenção nela de uma forma que ela não estava acostumada a receber. Vladecir nunca tinha prestado atenção nela dessa maneira. Valdecir ouviu muitas coisas que ela disse ao longo de 10 anos de casamento sem realmente prestar atenção. Rosana tinha aprendido a não esperar que ele prestasse atenção, mas Rodrigo prestava atenção. Ele lembrava de coisas que ela tinha dito em conversas anteriores. Ele perguntava sobre assuntos que ela tinha mencionado antes. Ele a ouvia de verdade. Rosana notou isso. Ela notou e ficou com aquilo dentro dela, sem saber ao certo o que fazer com o que estava notando. Um dia, enquanto ela estendia roupas no varal, Rodrigo parou ao lado dela com uma lista de tarefas que ia fazer naquela tarde na fazenda. Eles conversaram sobre o dia, sobre o trabalho de cada um. No meio da conversa, Rodrigo disse que achava Rosana uma mulher muito forte. Disse que não era qualquer pessoa que conseguia fazer o que ela estava fazendo, que não era qualquer pessoa que conseguia manter 5 filhos tranquilos e seguros depois de tudo que tinha acontecido. Rosana parou de estender roupas quando ele disse isso. Ela ficou olhando para ele. Rodrigo não desviou o olhar. Ele disse o que disse de forma direta, sem floreio, sem outro objetivo além de dizer o que achava. Rosana disse que não se sentia assim, que não se sentia forte, que a maioria do tempo se sentia perdida. Rodrigo disse que as 2 coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo, que uma pessoa podia estar perdida e ser forte ao mesmo tempo. Depois ele foi embora para fazer as tarefas da tarde. Rosana ficou com aquelas palavras no pensamento por vários dias. A aproximação entre Rodrigo e Rosana foi acontecendo da mesma forma que ele estava acontecendo com os filhos dela, aos poucos, sem pressão, sem pressa. Ele não tentou beijá-la de repente, não tentou cruzar nenhuma linha que ela não havia aberto. Ele apenas estava ali, constante, atento, e Rosana foi se acostumando com a presença dele da mesma forma que a gente se acostuma com algo que estava faltando, e que agora estava presente.
2 meses depois da chegada de Rosana na fazenda, Rodrigo perguntou para ela se ela gostaria de ir com ele ver o pôr do sol de um ponto da fazenda onde ele costumava ir. Disse que de lá se via o campo inteiro, de um jeito que não se via de nenhum outro lugar. Rosana disse que precisaria ver se Dona Iraci poderia ficar com as crianças por um tempo. Dona Iraci disse que sim, sem hesitar. Eles foram a cavalo até o ponto que Rodrigo descreveu. Era um morro baixo no limite da fazenda, onde o campo se abria em todas as direções. O sol estava descendo quando chegaram. Eles ficaram parados a cavalo, olhando para o horizonte por um tempo, sem precisar falar nada. Depois que o sol sumiu completamente e o céu ficou cor de cinza escuro, Rodrigo disse para Rosana que gostava de estar perto dela. Disse isso da mesma forma direta que ele dizia todas as coisas. Disse que não ia pressionar ela a nada, que sabia que ela tinha vivido muito coisa difícil e que respeitava o tempo dela, mas que ele queria que ela soubesse o que ele sentia. Rosana ouviu. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse que ela também gostava de estar perto dele, que era diferente de qualquer coisa que ela tinha sentido antes, que ela estava com medo, porque a última vez que ela confiou em alguém, as coisas não foram bem. Rodrigo disse que entendia o medo, que era um medo que fazia sentido e que ela podia ter medo e, ao mesmo tempo, continuar em frente. Eles voltaram para a fazenda quando o escuro chegou completamente. Mas alguma coisa havia mudado entre os dois naquela tarde. Nos meses seguintes, o relacionamento foi se desenvolvendo com o mesmo ritmo de tudo o que Rodrigo fazia, sem pressa, mas com consistência. Eles começaram a ser vistos juntos na fazenda de uma forma que era diferente de antes. Dona Iraci observava com a satisfação silenciosa de quem achou que ia acontecer. Seu Augusto não disse nada, mas também não disse nada contra. Tiago foi o primeiro dos filhos a falar sobre o assunto com a mãe. Ele foi direto, como era sempre. Perguntou para Rosana se ela gostava de Rodrigo. Rosana disse que sim. Tiago ficou em silêncio processando a resposta. Depois perguntou se Rodrigo era um homem bom. Rosana disse que achava que sim. Tiago disse que ele também achava. E foi embora. Foi a aprovação mais importante que Rosana recebeu em toda a sua vida. Priscila, quando soube, ficou em silêncio por um tempo. Depois foi falar com Rodrigo diretamente. Ela tinha 9 anos e foi perguntar para ele o que ele queria da mãe dela. Rodrigo recebeu a pergunta da menina com seriedade. Disse que queria cuidar da mãe dela e dos irmãos dela, que queria fazer parte da família deles se eles deixassem. Priscila ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois disse que ele tinha que ser honesto com a mãe dela o tempo todo, porque a mãe dela havia sofrido muito por causa de desonestidade. Rodrigo disse que entendia e que ia ser assim. Lucas não fez perguntas sobre o relacionamento. Simplesmente continuou aparecendo do lado de Rodrigo para ver o cavalo, mas passou a chamar o peão de forma diferente, com uma familiaridade que não estava ali antes, uma familiaridade que era quase de família. Fernando continuou sendo o mais tímido, mas passou a procurar Rodrigo também quando estava com algum problema pequeno, quando o tênis apertava, quando tinha uma pedra no sapato, quando não conseguia abrir alguma coisa. Eram coisas pequenas, mas Fernando as levava para Rodrigo. E Rodrigo resolvia cada uma delas com a mesma atenção. Bruna simplesmente chamou Rodrigo de tio um dia e continuou com a vida. O tempo foi passando. Rosana guardou algum dinheiro do trabalho que fazia. Não era muito, mas era dela. Ela abriu uma conta em um banco e colocou o dinheiro lá toda semana. Ela não sabia exatamente para o que estava guardando, mas guardar a fazia sentir mais segura. Rodrigo continuou trabalhando como peão da fazenda. Mas seu Augusto, que era um homem que observava bem as pessoas, percebeu ao longo do tempo que Rodrigo era um funcionário fora do comum. Ele era pontual, cuidadoso, sabia lidar com os animais melhor do que a maioria e nunca criou problemas com ninguém na fazenda.
Seu Augusto começou a dar para Rodrigo responsabilidades maiores, que não eram exatamente as de um peão comum. Rodrigo assumiu essas responsabilidades sem reclamar e sem pedir mais salário. Seu Augusto voluntariamente aumentou o pagamento dele. Com mais dinheiro, Rodrigo também começou a guardar. Os dois estavam guardando dinheiro, cada um do seu jeito, cada um por suas razões, sem que nenhum dos dois tivesse combinado isso com o outro. Um dia, seu Augusto chamou Rodrigo para uma conversa. Disse que estava ficando mais velho, que os filhos não tinham interesse em ficar no campo, que estava pensando no futuro da fazenda. Disse que Rodrigo era o tipo de homem em que ele confiava com as coisas que eram importantes para ele. Disse que estava pensando em fazer um acordo, que Rodrigo poderia ir assumindo responsabilidades maiores na gestão da propriedade, com uma participação nos resultados, em troca de compromisso de longo prazo. Rodrigo ouviu a proposta e pediu um tempo para pensar. Ele foi falar com Rosana naquela noite. Contou tudo o que seu Augusto tinha proposto. Rosana ouviu com atenção. Perguntou o que ele achava. Rodrigo disse que achava que era uma boa oportunidade, mas que uma mudança assim afetava não só a vida dele, que afetava a vida dela e dos filhos também. E que ele não queria tomar uma decisão dessas sem conversar com ela. Rosana ficou olhando para ele por um momento. Depois disse que achava que ele devia aceitar. Disse que ele era bom no que fazia, que seu Augusto sabia disso, e que essa era uma oportunidade real. Rodrigo disse que então ia aceitar. Antes de ir embora, ele disse mais uma coisa para Rosana. Disse que queria pedir para ela se casar com ele. Disse que não tinha anel, que não tinha nenhum dos itens que se espera que um homem tenha quando faz esse tipo de pedido. Mas disse que tinha vontade de construir alguma coisa real com ela e com os filhos dela, que tinha vontade de ser a família que eles precisavam. Disse que ela podia dizer não, que ele ia entender que isso não mudava nada no respeito que tinha por ela, mas que ele queria que ela soubesse. Rosana ficou em silêncio por um tempo muito longo. Rodrigo esperou. Ela disse que sim. O casamento foi simples. Havia poucos convidados, apenas as pessoas da fazenda e algumas pessoas da região que conheciam Rosana e Rodrigo. Dona Iraci cozinhou mais do que o suficiente para todo mundo. As crianças usaram as melhores roupas que tinham. Tiago ficou ao lado da mãe durante a cerimônia, com a postura séria que era a dele, mas com um relaxamento no rosto que mostrava que estava bem com o que estava acontecendo. Bruna ficou tão animada no dia do casamento que Priscila precisou ficar do lado dela a maior parte do tempo para que ela não saísse correndo por todo lugar. Rodrigo usou uma camisa branca que era a mais nova que ele tinha. Ele ficou de pé esperando Rosana chegar, e quando ela chegou, ele não desviou os olhos dela por nenhum momento durante a cerimônia inteira. A vida, depois do casamento, foi uma continuação do que já estava sendo construído, só que com mais solidez. Rodrigo formalizou o acordo com seu Augusto. O trabalho aumentou, a responsabilidade aumentou, e o salário foi crescendo ao longo do tempo. Rosana continuou trabalhando também, mas o trabalho dela foi mudando. Com Rodrigo ganhando mais, ela pôde trabalhar menos horas no serviço pesado e começou a se dedicar a outras coisas. Ela descobriu que tinha habilidade para costura. Havia uma máquina de costura antiga na casa de Dona Iraci que estava parada há anos, e Rosana aprendeu a usar. Ela começou costurando roupas para os próprios filhos, depois para as pessoas da fazenda, e depois soube que havia demanda na região para quem sabia costurar. Ela começou a receber encomendas. A costura foi crescendo aos poucos. Não era um negócio grande, mas era dela. Era mais dinheiro que ela colocava na conta todo mês. Tiago cresceu sendo um menino que todos na fazenda respeitavam. Ele tinha a seriedade da mãe e a consistência de Rodrigo. E essas duas coisas juntas faziam dele um adolescente que sabia o que queria. Ele foi bem na escola. E quando chegou a hora de pensar em o que fazer com a vida, ele disse que queria estudar agronomia,
que queria entender de terra, que queria trabalhar com o que conhecia desde que tinha 11 anos. Priscila foi diferente. Ela tinha um jeito de pensar e de resolver problemas que não era da fazenda. Ela se interessava por números, por organização, por como as coisas funcionavam. Quando ela disse que queria estudar administração, Rosana e Rodrigo apoiaram sem hesitar. Lucas ficou com os animais. Para ninguém foi surpresa. O menino que tinha 7 anos e aparecia do lado de Rodrigo fazendo perguntas sobre o cavalo, se tornou o adolescente que queria ser veterinário. A ligação que ele tinha com os animais era evidente para qualquer um que o observasse. Fernando foi o mais difícil de saber. Ele continuou sendo tímido, continuou sendo mais fechado que os irmãos, e por muito tempo não disse o que queria fazer. Mas havia uma coisa que Fernando fazia desde pequeno, que todos notavam. Ele desenhava. Desenhava em qualquer papel que encontrava. Desenhava as pessoas, a fazenda, os animais, o campo. Quando ele finalmente disse que queria estudar arquitetura, Rosana ficou feliz, porque era a primeira vez que Fernando disse o que queria com convicção. Bruna, a mais nova, cresceu sendo a criança mais falante da família. Ela tinha a facilidade de se comunicar que nenhum dos irmãos tinha e adorava estar com pessoas. Quando ela começou a falar em direito, todo mundo na família disse ao mesmo tempo que fazia sentido. Os anos foram passando. Rosana e Rodrigo foram construindo a vida juntos da forma que ele havia descrito quando pediu para ela se casar. Devagar, com consistência, com respeito mútuo. Havia dificuldades, porque a vida sempre tem dificuldades. Havia momentos difíceis, discussões, diferenças de opinião. Mas havia também o hábito que os dois foram desenvolvendo de resolver as coisas conversando, de não deixar que os problemas ficassem acumulados até explodirem. Rodrigo nunca mentiu para Rosana, não sobre coisas grandes, nem sobre coisas pequenas. Era um compromisso que ele tinha consigo mesmo, porque ele sabia o que a mentira de um homem tinha feito com a vida dela. Rosana soube disso ao longo do tempo. Soube porque quando as pessoas são honestas de forma consistente, essa consistência fica visível. Seu Augusto foi envelhecendo. Com o tempo, ele foi passando mais responsabilidades para Rodrigo, e Rodrigo foi assumindo. A fazenda foi crescendo sob a gestão de Rodrigo. Algumas cabeças de gado a mais, algumas melhorias na infraestrutura, algumas decisões que foram certas e outras que não foram, mas que Rodrigo aprendeu a partir delas. Dona Iraci também foi envelhecendo. Ela e Rosana desenvolveram uma relação que era de mãe e filha, sem que nenhuma das duas tivesse combinado isso. Dona Iraci ensinava Rosana coisas que ela não sabia. E Rosana cuidava da mulher mais velha nos momentos em que ela precisava de cuidado. Quando seu Augusto ficou doente pela primeira vez, Rodrigo assumiu a gestão completa da fazenda por um tempo. Quando o fazendeiro melhorou e voltou, ele chamou Rodrigo para uma conversa. Disse que estava pensando em fazer um testamento. Disse que os filhos não queriam a fazenda, que viviam longe e tinham vidas diferentes. Disse que a pessoa em quem ele confiava para cuidar da propriedade era Rodrigo. Disse que estava pensando em deixar uma parte da fazenda para Rodrigo e Rosana quando ele não estivesse mais. Rodrigo ouviu isso e ficou em silêncio. Depois disse para seu Augusto que não esperava nada disso, que trabalhava por respeito e por responsabilidade, não porque esperava herança. Seu Augusto disse que sabia disso e que era exatamente por isso que estava dizendo. Os anos continuaram passando. Os filhos foram crescendo e saindo. Tiago foi estudar agronomia. Priscila foi estudar administração. Lucas foi para a veterinária. Fernando foi para a arquitetura. Bruna foi para o direito. Um por um, eles foram saindo e seguindo os caminhos que haviam escolhido. A casa foi ficando mais quieta. Rosana sentiu a saída de cada filho de uma forma diferente. Com Tiago foi mais difícil, porque ele foi o primeiro, e porque Tiago era o filho que ela sentia que tinha carregado mais peso nos anos mais difíceis.
Com Priscila foi diferente, uma mistura de orgulho e saudade. Com Lucas, foi a surpresa de ver aquele menino agitado virar um adulto com propósito. Com Fernando, foi a emoção de ver o filho tímido encontrar o lugar dele no mundo. Com Bruna, foi a última vez que a casa esteve cheia e depois ficou definitivamente mais quieta. Rodrigo viu tudo isso acontecer ao lado de Rosana. Ele estava lá para cada saída, para cada momento de orgulho, para cada momento em que ela chorava de saudade depois que um filho ia embora. Ele estava lá. Valdecir não apareceu nos anos que se passaram. Rosana não soube de notícias dele por muito tempo. Os filhos também não tiveram contato. Havia uma ferida ali que ficou, porque feridas assim não somem completamente. Mas Rosana foi aprendendo a viver com ela. Ela não deixou que a ferida definisse quem ela era. Então, uma tarde, muitos anos depois de tudo que havia acontecido, enquanto Rosana estava na varanda da casa costurando, um carro parou na frente da fazenda. Era um carro velho, diferente do carro que Valdecir tinha quando era casado com ela. Um homem desceu do carro. Era Valdecir. Mais velho, mais magro, com um jeito diferente de andar. Ele veio até a varanda e parou na frente de Rosana. Rosana o olhou sem se mover. Valdecir ficou de pé na frente dela por um momento e depois começou a falar. Disse que Débora o havia deixado anos atrás, que havia ido embora com outro homem e levado tudo que tinham. Disse que a casa havia sido tomada por dívidas. Disse que havia ficado sem nada. Disse que havia viajado bastante tentando reconstruir a vida, mas que nada havia funcionado. Disse que estava velho e cansado e que havia pensado muito na vida que tinha antes. Havia pensado nos filhos. Havia pensado em Rosana. Rosana ouviu tudo isso sem interromper. Quando Valdecir terminou de falar, ela ficou em silêncio por um momento. Depois ela disse que ele havia feito uma escolha muitos anos atrás, que havia colocado ela e os 5 filhos para fora de casa, sem dinheiro, sem destino, sem nada. Disse que havia criado os filhos com a ajuda de pessoas que não tinham nenhuma obrigação de ajudar, que havia reconstruído a vida do zero. Disse que os filhos estavam bem, que cada um tinha encontrado o caminho deles. Disse que ela estava bem. Depois disse que não havia nada que ela pudesse oferecer para ele ali. Não havia retorno possível. Não havia lugar para ele na vida que ela havia construído. Disse isso sem raiva, sem elevação de voz. Disse como quem estabelece um fato. Valdecir ficou em silêncio. Ele olhou para a mulher na frente dele por um longo tempo. Depois virou e voltou para o carro. Rodrigo tinha ouvido a conversa do interior da casa. Ele saiu pela porta da varanda quando o carro de Valdecir foi embora. Ficou de pé ao lado de Rosana e olhou na direção em que o carro havia ido. Rosana olhou para ele. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Depois Rosana voltou para a costura que havia parado quando o carro chegou. Rodrigo foi sentar ao lado dela. O sol estava descendo no horizonte do jeito que ele descia todo dia naquela parte do campo, e a fazenda estava quieta ao redor dos dois. Naquele momento, Rosana percebeu que estava exatamente onde precisava estar. Não o lugar que ela havia planejado, não o caminho que ela havia esperado. Era o caminho que havia aparecido em uma manhã em que tudo parecia perdido, em uma estrada de terra, com 5 filhos e uma mala de roupas. Era o caminho que um homem de chapéu e cavalo castanho havia aberto sem que ninguém tivesse pedido. Ela não tinha planejado nada disso, mas era real, era dela. Alguns meses depois dessa tarde, Tiago voltou para a fazenda. Ele havia terminado o curso de agronomia e havia feito estágios em outras propriedades durante os anos de estudo. Mas ele havia voltado. Ele disse para Rodrigo que queria trabalhar na fazenda, que era onde ele havia crescido, que era onde ele entendia a terra. Rodrigo disse que havia trabalho para um agrônomo ali, que a propriedade ia crescer ainda mais com alguém que entendia de agronomia do lado da gestão. Tiago ficou. Ele foi o primeiro filho a voltar. Depois, Priscila voltou por um tempo para ajudar com a administração,
que havia crescido com as responsabilidades que Rodrigo tinha assumido ao longo dos anos. Lucas abriu uma clínica veterinária na região, perto o suficiente para visitar toda semana. Fernando projetou melhorias na estrutura da fazenda, um trabalho que durou meses e que deixou a propriedade diferente, mais funcional, mais organizada. Bruna ficou na cidade, mas visitava com frequência, e quando havia qualquer questão legal que a fazenda precisava resolver, ela era quem cuidava. A família que havia sido destruída em uma manhã num pátio de terra batida havia crescido em todas as direções, de formas que Rosana nunca teria conseguido prever naquele dia em que ficou parada na beira da estrada sem saber para onde ir. Seu Augusto morreu alguns anos depois. Dona Iraci sobreviveu ao marido por mais alguns anos e Rosana ficou ao lado dela até o fim. Quando Dona Iraci também se foi, Rosana sentiu como se houvesse perdido a mãe que nunca havia tido. A dor foi real e demorou para passar. O testamento de seu Augusto foi cumprido. Uma parte significativa da fazenda ficou para Rodrigo e Rosana. Os filhos do fazendeiro receberam a parte que lhes cabia e seguiram com as vidas que tinham longe dali. A propriedade ficou sob os cuidados de Rodrigo, que continuou gerindo com o mesmo cuidado que havia tido desde o início. A fazenda passou a ter o nome dos dois. Não uma mudança formal, porque o nome legal demorou a mudar, mas as pessoas da região passaram a referir à propriedade pelo nome de Rodrigo e Rosana. Era deles. Rosana guardou a mala de couro marrom, aquela com a qual havia saído de casa naquela manhã. Ela ficou por muitos anos em um canto do quarto, e quando os filhos perguntavam sobre ela, Rosana contava a história. Contava sem romantizar, sem exagerar, sem diminuir. Contava como havia sido, difícil, com medo, sem saber o que estava por vir. Bruna, que tinha apenas 4 anos na estrada e que não lembrava nada daquele dia, ficava ouvindo a história com atenção toda vez que a mãe contava. Uma vez ela perguntou para Rosana o que ela havia sentido quando Rodrigo parou o cavalo na frente delas. Rosana ficou em silêncio por um momento pensando na resposta. Depois disse que tinha sentido medo, porque não sabia quem era aquele homem, mas que tinha aceitado a ajuda porque não havia outra opção. Bruna disse que era sorte. Rosana disse que talvez. Rodrigo, que estava do outro lado da varanda ouvindo, disse que não havia sido sorte da parte dele, que havia sido a única coisa possível de fazer quando se vê uma mulher e 5 crianças em uma estrada sem destino. A reviravolta veio quando Tiago encontrou documentos na gaveta da mesa de seu Augusto que havia ficado na casa e que Rosana usava para guardar papéis da fazenda. Eram documentos antigos, de quando a fazenda havia sido registrada décadas antes. E entre esses documentos havia uma carta, endereçada a Rodrigo, escrita pelo próprio seu Augusto antes de morrer. Na carta, seu Augusto explicava que havia investigado a história de Rosana ao longo dos anos, que havia descoberto, por meio de conhecidos e de informações que chegaram até ele indiretamente, que Valdecir havia feito coisas além de expulsar a família. Havia feito dívidas em nome de Rosana sem que ela soubesse. Dívidas que, se não fossem resolvidas, poderiam um dia chegar até ela e criar problemas legais sérios. Seu Augusto havia quitado essas dívidas. Havia feito isso silenciosamente, sem dizer nada para Rosana nem para Rodrigo, porque havia julgado que o melhor a fazer era resolver o problema sem criar mais dor. Mas havia deixado a carta explicando, para que Rodrigo soubesse o que havia sido feito e para que Rosana soubesse que havia sido protegida, mesmo sem saber. A carta dizia também que seu Augusto havia visto em Rodrigo e Rosana o tipo de família que ele havia querido que a fazenda tivesse, que havia ficado feliz em ver os filhos dela crescerem ali, que havia ficado feliz em ver Rodrigo ser o homem que ele sempre soube que ele era. Tiago leu a carta e a levou para a mãe. Rosana leu. Rodrigo leu depois.
Eles ficaram em silêncio os dois, sentados um ao lado do outro, com a carta nas mãos de Rosana. Havia anos de história naquela carta. Havia a confirmação de que as coisas que a tinham ameaçado haviam sido resolvidas por alguém que ela havia respeitado e amado como a um pai. Havia a revelação de que a proteção que ela havia recebido era maior do que sabia. Rosana chorou. Não o choro de dor que ela havia chorado na estrada muitos anos antes. Era um choro diferente, de um peso que ela não sabia que carregava, sendo finalmente colocado no chão. Rodrigo ficou do lado dela enquanto ela chorava. Ele fez o que sempre fez. Ficou ali, esperou. Não disse nada que não precisasse ser dito. Quando ela terminou de chorar, ela olhou para o campo pela janela. Era tarde, o sol estava descendo e o campo estava quieto. A fazenda era deles. Os filhos estavam bem. O homem ao lado dela era real, e a mala de couro marrom estava no quarto, guardada, como um objeto que lembrava de onde tudo havia começado e como as coisas podiam mudar quando a vida coloca na sua frente o caminho certo, mesmo que você não esteja esperando por ele.